Bem, queridos alunos, estamos de volta para a nossa aula do curso de Formação Teológica do CETAD, que é o Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará. É um curso promovido pelo Seminário, pelo CETAD, em convênio com o PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada aqui da Igreja Mãe em Belém do Pará. Estamos na segunda aula do livro 6, o livro de Teologia Pastoral, com as duas disciplinas de Evangelismo e Discipulado e Direito Eclesiástico e Cidadania. Estamos na primeira parte desse livro, na disciplina Evangelismo e Discipulado, com a matéria sobre evangelismo. Aqui quem fala a vocês, quem está ministrando esta aula, é o pastor George Fernandes, teólogo, administrador, pedagogo e pastor auxiliar em Belém. Também estou na coordenação acadêmica do CETAD, do Seminário Teológico da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Tá bom? Então vamos recomeçar nessa nossa segunda aula, falando sobre evangelismo. Para você que está nos acompanhando aí nesse podcast, nessa audioaula, que você possa nos acompanhar a partir do livro 6, aí do nosso livro texto, da página 21 do nosso livro texto em diante. Vamos falar sobre perspectivas importantes sobre a questão da evangelização e da expansão do reino de Deus nesta terra, ok? Então, falando sobre perspectivas importantes, vamos falar aqui a primeira delas, vamos falar sobre a população do mundo e como essa população aumenta a cada dia, A cada período de cada ano temos observado a multiplicação, da população do mundo inteiro. E isso nos faz termos alvos, termos um campo, Como Jesus falou aos seus discípulos, que o campo estava cheio, florido, estava crescendo e precisava de ceifeiros, de mais ceifeiros para trabalhar naquele campo, naquela metáfora de Jesus. Significando que a população do mundo cresce e é um campo missionário para que a gente possa atuar na perspectiva principal da evangelização, que é levar a boas novas de Jesus Cristo para as pessoas do mundo inteiro. Vamos falar sobre essa população aumentando, sobre as pessoas perdidas, as necessidades das pessoas, o que eles precisam de Cristo e aquilo que Deus tem com o propósito final através da evangelização. Falando sobre a população do mundo, desse crescimento demográfico, que é a multiplicação da população mundial, é bem provável que você já tenha estado dentro de um ônibus superlotado. Lembre-se de como foi. Você lembra como foi aquele aperta daqui e dali? Todos os assentos estavam ocupados e você teve de ficar em pé. Bem como muitos outros passageiros e até aqueles em pé estavam espremidos, apertado, Tão apertados que é impossível até se mexer ali no corredor do ônibus. Muitos países estão assim, estão ficando cada vez mais populosos. Embora novos edifícios estejam sendo construídos diariamente, não há moradia suficiente para todos. E quanto mais pessoas existem, mais aumenta a população. Em 1930, a população do mundo estava em torno de 2 bilhões de pessoas. Em 1980, a população aumentou para acima de 4 bilhões de pessoas. Praticamente duplicou. Isso significa um aumento de 2 bilhões de pessoas em apenas 50 anos de tempo. A estimativa para o ano 2000, que foi atingida, a população mundial chegou a 6 bilhões de pessoas. Um acréscimo de 2 bilhões em apenas 20 anos. Nós estamos vendo que a população cresce em progressão geométrica, Não é uma perspectiva exponencial, não é algo que vai agrupando, É que é algo que vai se multiplicando em longa escala a cada década. Nós sabemos que a população do Brasil, por exemplo, é medida, essa estimativa, pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o censo da população, é a contagem da população. Essa palavra censo, nós lembramos dos evangelhos, Que na época que Jesus nasceu, foi feito um censo para a contagem do povo, e foi nesse período que Jesus nasceu, durante um recenseamento que ocorria
na região da Judéia, naquele período descrito nos Evangelhos de Jesus. Então, no Brasil, o IBGE, a cada 10 anos, ele é contado a população para definir a quantidade de brasileiros que existem, né, na população mundial. Então, nós estamos vivendo agora, em 2010 teve um censo, e em 2020 outro censo, em função desse problema que houve da pandemia. Agora em 2020 não foi executado o censo, ficando talvez agora em 2021 ou 22 será contada a população para afirmarmos qual é a população brasileira nos dias atuais. Mas estima-se, uma estimativa já no ano de 2012, a população do mundo atingiu 7 bilhões de pessoas, caminhando para agora em 2020 para já termos uma população mundial acima de 8 bilhões de pessoas, né? É muita gente. Digamos, dessa população de mais de 8 bilhões de pessoas, 30% são cristãos em todos os seus segmentos, sejam protestantes, católicos, orientais, católicos, cristãos ortodoxos, gregos. Então, somando todos os ramos do cristianismo, nós temos cerca de 30% da população mundial. Cerca de 2 bilhões de pessoas são cristãos, outros 6 bilhões não são cristãos. Uma grande população a ser atingida, levar o Evangelho de Cristo para todas essas nações do mundo. Isso através do evangelismo, de seus vários métodos, sejam evangelismo de massa ou evangelismo pessoal, e também pelas missões cristãs, né? Missões transculturais, missões transnacionais, para que possamos levar o Evangelho de Cristo a todas essas pessoas. Como Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações, conforme nós vimos no início do nosso curso de evangelismo. Então, diante do que nós comentamos, o que isso significa para você como crente em Cristo? O que isso significa? O que isso quer dizer? Você pode perceber imediatamente que a maioria das pessoas ao seu redor não é salva. Isso, conforme eu falei há pouco de estatística, ou seja, 70% não são crentes, né, da população existente. Significa, matematicamente, de que em cada 10 pessoas, 3 podem ser crentes, dependendo da situação de países, por exemplo, países orientais, onde há uma dificuldade em função da ideologia, dos regimes políticos, muito menos do que isso ainda. São menos de 1% da população, ou 2, 3% é que são cristãos. Isso significa que no Brasil, por exemplo, cada 10 pessoas, 3 poderiam ser cristãos. Eu estou falando matematicamente em relação ao mundo inteiro. É claro que no Brasil, em função da grande presença do cristianismo, seja do grupo dos protestantes, ou chamados evangélicos, ou do catolicismo romano, o Brasil, estatisticamente, pelo censo, cerca de 70% a 80% da população seriam cristãos, né? Dividiram principalmente nesses 2 grandes ramos, que é evangélicos e católicos romanos. Mesmo assim, seria, por exemplo, no Brasil, em torno de cada 10 pessoas, 6 são cristãos, ou católicos, ou 6 a 7 pessoas são cristãos, sejam católicos ou evangélicos. E o restante não são cristãos, são pessoas a gente alcançar. Se olharmos para a nossa particularidade, para nossas famílias, podemos perceber mais nitidamente isso. Nem todos os nossos parentes, nossos conhecidos, nossos amigos de trabalho, de escola, são crentes, são salvos. Então, nós vamos perceber que isso significa que é necessário que cada crente fale a essas pessoas que não conhecem a Ele. E é necessário que nós falemos aos outros sobre a salvação, sobre o Salvador Jesus Cristo. Certa vez na Ásia, um pregador contou a história do pastor que possuía 100 ovelhas. Uma delas se perdeu, deixando as 99 em um lugar seguro. O pastor daquelas ovelhas saiu à procura daquela que se havia perdido. Afinal, ele a encontrou e a resgatou. Como ele ficou contente com aquilo? Ele chamou seus amigos e vizinhos para se alegrarem com ele. Contudo, disse o pregador sobre essa parábola: em nosso país, os números estão ao contrário. Só uma ovelha está no aprisco e as 99 estão desgarradas.
Apenas algumas pessoas são salvas, todas as outras precisam ser encontradas e trazidas ao Senhor. Imagine que você esteja contando a história sobre as 100 ovelhas. A ovelha que está em um lugar seguro representa os crentes em Jesus, em seu país, ou sua cidade, seu bairro, sua comunidade, seu trabalho, sua escola. Quantas ovelhas perdidas o pastor estaria procurando? Se a história acontece em sua família, bairro e etc., nós vamos fazer essa missão de tentarmos alcançar essas outras pessoas. Falamos ainda em outra perspectiva importante, são que as pessoas estão perdidas, né? Estão sem rumo. Você já se perdeu alguma vez? Não sabe onde está? Seja lá, onde for, se já, é bem provável que se lembre de como se sentiu desamparado e sozinho. Você não sabia qual rumo seguir e precisou que outra pessoa o ajudasse a encontrar novamente o seu caminho. Jesus usou a palavra perdido para descrever a condição espiritual das pessoas não salvas. Esta condição não tem nada a ver com o status delas. Podem ser educadas, cumpridoras da lei e ainda assim estarem perdidas espiritualmente. Quer sejam ricas, quer sejam pobres, sem Cristo em suas vidas estão perdidas. E o que o torna nessa condição de perdido é mais lamentável ainda. De tudo é o fato de que muitos estão perdidos e não se dão conta disso. Certo homem estava fazendo uma viagem de trem. Ele tinha passagem em um lugar confortável para sentar. Apreciava a maravilhosa paisagem daquela viagem, daquele trem. E quando de repente o chefe do trem chegou para o seu desânimo, ele descobriu que havia tomado o trem errado. Muitas pessoas estão como esse viajante, seguindo em direção errada, mas sem ter consciência disso. Porém, ser sinceras, fazendo aquilo que pensam que é certo, mas não é isso que é o bastante, né, para a vida dessas pessoas. Precisam ser dirigidas a um único caminho que verdadeiramente os conduz à salvação. Então, essa é a importância de fazermos o evangelismo, levar Jesus para essas pessoas. Você já tentou imaginar como Jesus se sente em relação ao perdido? Certa mãe estava muito ocupada quando suas 2 filhas pequenas lhe pediram para assistirem a uma parada que estava passando a apenas 2 quarteirões da sua casa. Um desfile, algo parecido, naquela rua. Ela consentiu então com a condição de que ficasse na esquina da rua de sua casa. Pouco depois, ela pensou melhor. No entusiasmo, elas poderiam ser levadas pela multidão e no cair da noite talvez não reconhecessem onde estavam. Ela precisava ir buscá-las depressa, antes que a multidão se espalhasse. Derrubando tudo que estava à sua frente, ela correu até a esquina. Para o seu desespero, as filhas não estavam mais lá. Ela começou a forçar a passagem entre as pessoas que formavam fileiras naquela multidão, procurando e gritando pelas filhas, mas não conseguiu achá-las. Muito preocupada, foi abrindo espaço entre as pessoas até chegar à primeira fileira e tomar parte da parada pensando: se eu não posso vê-las, pelo menos elas me verão aqui na frente. Depois que a parada terminou, as pessoas começaram a se espalhar. Desesperada, a mãe subiu em uma plataforma onde suas filhas seguramente poderiam vê-la, mas nem sinal delas. Não sabendo mais o que fazer, correu de volta para casa, que ela havia esquecido totalmente aberta. Que grande alegria sentiu em encontrar ali as filhas em segurança. Um amigo havia mostrado o caminho às meninas. Mais tarde, aquela mãe pensou: aqui estou eu, tímida, uma pessoa envergonhada que não gosta de aparecer. Contudo, foi só eu achar que minhas filhas pudessem estar perdidas que me esqueci de mim mesmo, do meu trabalho e da minha casa. Minha preocupação era encontrá-las. Será que eu não deveria me preocupar da mesma maneira com tantas almas que estão eternamente perdidas? Com certeza, Jesus sente muito mais por essas pessoas do que eu senti por minhas filhas. Ele morreu para salvar os perdidos, mas precisa que eu lhes mostre o caminho. Não posso estar tão preocupado ou ser tão tímida que não posso sair e buscar essas pessoas. Então esse é mais uma história para a gente entender
o significado daquele que está perdido. Como Jesus disse, eu vim para buscar aquele que está perdido, aquele que está desamparado, que não tem um caminho. É necessário que as pessoas cheguem até ele para levar essa pessoa para o caminho certo. Outra questão aqui, outra perspectiva, são as pessoas terem necessidades, né? As pessoas têm necessidade. Não posso pensar em uma única pessoa que não tenha algum tipo de necessidade. Você pode pensar assim, que tem pessoas que não precisam de nada, que tem tudo. Não, sempre tem pessoas com necessidades. Até mesmo nas famílias ricas existem necessidades. Um homem rico pode ter tudo que o dinheiro possa comprar. Pode comprar bastante comida, roupa, carros e mesmo assim estar muito triste porque seu único filho encontra-se gravemente doente. As necessidades das pessoas variam. No exemplo que citamos acima, as necessidades eram físicas e emocionais. O filho doente precisava de cura e seu pai precisava de conforto. Para muitos, as necessidades materiais são as mais importantes. Milhares de pessoas não têm nem as suas necessidades básicas supridas. Não têm comida, não têm roupa, abrigo. Elas precisam muito de ajuda. Outros são oprimidos por problemas mentais e psicológicos. Falta-lhes alegria e paz. Ainda outros almejam ser amados, enquanto outros precisam de coragem e fortalecimento de espírito. Milhões estão à procura de meios para continuarem seus estudos ou para serem aceitos socialmente. Entretanto, a maior necessidade das pessoas é espiritual. Alguém precisa estar ciente dessa necessidade e disposto a fazer algo sobre isso. Certo dia, uma diaconisa de uma grande igreja na Coreia foi ao mercado. Lá, ela ouviu, por acaso, uma senhora conversando com outra sobre os problemas que estavam enfrentando em sua casa. A diaconisa então seguiu aquela senhora discretamente até a casa dela. Esperou um tempo até que ela colocasse as suas coisas no lugar, e então bateu a porta. Depois de se apresentar educadamente, a diaconisa explicou que casualmente havia ouvido que a mulher falara a amigas sobre as dificuldades que enfrentava em casa. Então contou à senhora que alguns amigos se reuniram em sua casa para orar pelas necessidades das pessoas. A diaconisa então perguntou-lhe se a senhora permitiria que aqueles irmãos orassem por ela. E ela respondeu que sim. E assim terminou a primeira visita. Alguns dias depois de o grupo orar por aquela senhora, a diaconisa foi visitá-la novamente. Dessa vez a mulher recebeu-a com um sorriso e disse que Deus já estava respondendo às orações. Contou que ela e o marido, um professor, que estavam tendo problemas no casamento e pensando em se divorciar, estavam vendo que as coisas já estavam começando a melhorar. Depois de compartilhar da alegria daquela senhora, a diaconisa convidou para participar da reunião do grupo em sua casa. Em pouco tempo, aquela mulher se converteu e ainda ganhou seu marido para Cristo. Aquela diaconisa estava atenta às necessidades das pessoas. Hoje, aquele professor e a esposa são membros de uma igreja. Lideram um grupo de oração nos lares, onde as pessoas estão sendo ganhas para Cristo. É a questão de podermos atender às necessidades espirituais de qualquer pessoa. Outra questão, outra perspectiva é os perdidos precisam de Cristo, né? Sabemos que há uma necessidade das pessoas por Jesus. Muitos porque não querem mesmo e muitos porque não o conhecem verdadeiramente como ele é. Nós sabemos que Cristo é o único meio de salvação. A Bíblia afirma claramente que a fé em Cristo é o único meio de salvação. Ele mesmo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, versículo 6. Certo homem caiu acidentalmente em um buraco muito fundo e começou a gritar por socorro. A pessoa que passou parou, mas só para dizer que se tivesse tido mais cuidado, teria evitado o acidente. A segunda pessoa que passou o censurou pelo dano causado. Então, uma terceira pessoa passou e parou e lhe disse assim bondosamente: sinto muito por você ter caído neste buraco. Aquele homem dentro do buraco não precisava de conselho sábio, nem de desaprovação, nem mesmo de solidariedade. Ele precisava ser resgatado, ser retirado daquele buraco. Finalmente, um quarto homem passou ali, veio e viu aquele homem que estava em apuros, correu para pegar uma corda e jogou a corda para puxá-lo para fora do buraco.
ele se tornou então aquele homem, nessa figura, nessa metáfora, nessa parábola, ele se tornou o salvador daquele homem, porque ele, além de ver a necessidade, ele foi lá e estendeu o socorro, a forma de tirar aquela pessoa do buraco. Cristo veio para resgatar as pessoas do abismo do pecado e mostrar-lhes o caminho da vida. Os homens perdidos, caídos, precisam desse tipo de resgatador. Jesus foi enviado ao mundo não para julgá-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Você aprendeu que as pessoas estão espiritualmente perdidas. Em Lucas capítulo 15, Jesus contou algumas das belas histórias a respeito de pessoas que estavam em busca de seus bens perdidos. Lucas 19 conta também a história do pastor que foi procurar a ovelha perdida. Mostra-nos claramente como Jesus veio buscar e salvar cada pessoa perdida no seu pecado. Isso você pode ver em Lucas 19, versículo 10. Cada pessoa é muito importante. Todas têm valor para Deus. Ele enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Isso você pode conferir em 1 de João, capítulo 4, versículo 14. Como a mulher se acendeu a candeia, como aquela mulher que acendeu a candeia varreu a casa e procurou diligentemente até encontrar a dracma perdida, assim também nosso Salvador busca a todas as pessoas que se encontram perdidas. Jesus disse que há grande festa nos céus quando os perdidos se arrependem dos seus pecados, pois o perdido foi encontrado. Você pode ler essa parábola no capítulo 15 de Lucas, capítulo 7, versículo 10. Outra perspectiva é que Deus quer, é um desejo de Deus que todos sejam salvos. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 1 do seu livro, ele diz assim: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e que viva. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim: o que agrada a Deus, nosso Salvador, é que todos se salvem e que conheçam a verdade. 2 de Pedro 3,9 diz assim: ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento. Paulo, que escreveu 1 Timóteo, e Pedro, que escreveu 2 Pedro, que é textos que acabamos de ler, foram escritores do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Esses três homens foram inspirados pelo Espírito Santo e através das palavras que escreveram, sabemos que Deus deseja que todos se salvem. O Senhor deseja salvar e restaurar o perdido, conforme ele mesmo falou. Outra perspectiva também sobre a questão da evangelização é que Jesus escolheu você para contar-lhe as boas novas da salvação. Será que você realmente acredita que precisa compartilhar de Jesus e torná-lo conhecido entre outras pessoas? Você tem essa convicção? Esperamos que sim. Jesus disse assim em João 15,16: eu vos escolhi a vós e vós designei para que vá e deis fruto. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Ele deseja que todo ramo produza fruto. Foi por isso que ele nos deu sua vida e nos deu força. A seguir estão 3 razões porque ele escolheu você para falar aos outros sobre ele. Primeira é que Cristo tem direito sobre as pessoas, né? Ele é o Deus homem enviado do céu, aquele que criou todas as coisas juntamente com Deus Criador. Certa ocasião, Jesus disse assim em João 12:32: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Quando os soldados levantaram Jesus naquela enorme cruz, com Jesus pregado nela, simbolizando seu final na terra, este verso foi cumprido. A morte naquela cruz, Jesus experimentou a morte por todos nós. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 9. E em vez que Cristo morreu por todos, ele tem direito sobre todos. Além do mais, o direito de Cristo sobre todos será cumprido completamente quando ele for honrado como Senhor sobre todas as coisas. Em Filipenses 2, versículo 10 e 11, lemos assim: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda a língua confessem que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim sendo, Cristo tem direito sobre você e sobre a pessoa que você está se empenhando para ganhar para Ele, para testemunhar, para evangelizar. Então, aqui nós vemos que Ele veio para que, pelo nome dele, todo o joelho se dobre. A segunda questão sobre o direito de Deus sobre as pessoas, de Cristo, é a grande comissão que Ele deixou, que vale até os dias de hoje para nós, para todo aquele que crê nele. Ele deixou essa comissão, essa ordem, esse mandamento, esse mandato. Antes de Jesus subir ao céu, ele deixou este encargo, que está em Mateus 28, 19 a 20. Ele disse assim: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Estas palavras são comumente chamadas de a grande comissão. Não foram só para os discípulos que ele falou, mas para todos os seus seguidores que viriam depois daqueles discípulos. Nós, por exemplo, nos dias de hoje, que o temos como Senhor e Salvador, devemos cumprir essa comissão, esse mandamento, essa ordem. Enquanto houver pessoas no mundo para serem feitas discípulas, as palavras de Cristo ainda deverão ser postas em prática. Portanto, a grande comissão ainda é válida e continua em vigor. Ela nunca foi cancelada e continuará até Jesus voltar. E por último, com relação porque nós precisamos contar as boas novas para as pessoas, é que as pessoas precisam saber dessa notícia, dessa boa notícia, dessa boa nova. A grande comissão exige obediência. À medida que você aplicar as palavras de Cristo à sua vida, perceberá que você precisa anunciar as boas novas aos outros. As boas novas são o fato de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E também que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode acompanhar esses versículos, 1 Timóteo 1,15, Romanos 10,13, falam essas questões. Outra questão ainda, poderíamos falar sobre a questão da perspectivas, das perspectivas importantes para o evangelismo, é que não podemos guardar essas boas novas só para nós. Não é porque eu aceitei Jesus, eu não posso ser egocêntrico, eu não estaria cumprindo a missão que ele disse. Lembre-se daquele caso nos evangelhos, foi registrado daquele endemoniado de Gadara, que estava possesso por uma legião de demônios, de espíritos malignos. Após a libertação dele, ele sentiu calmo, sereno, aquela perturbação espiritual que ele tinha acabou, aquela autoflagelação, aquela depressão, todas as doenças mentais, comportamentais que ele tinha, ele sentiu o alívio na alma dele, entendeu? Então foi tão grande a experiência que ele teve com Cristo que ele não pensou outra coisa a não ser seguir Jesus. Eu não vou me afastar mais desse homem, porque ele trouxe para mim tudo que eu precisava em termos de transformação da minha vida. Aí ele chegou com Jesus e disse: Senhor, permite-me que eu te siga, que eu fique no grupo dos teus discípulos e vá contigo a partir de agora. E Jesus disse: não vem comigo. Volta para os teus, para a tua casa, e diz a eles tudo o que Deus fez na tua vida. Jesus colocou naquele homem liberto, naquele homem transformado, naquele homem salvo, curado de tudo que ele estava passando. Jesus colocou nele uma nova mensagem, uma boa notícia. Aquela boa notícia que ele recebeu, aquele mesmo milagre que ele recebeu, ele deveria transmitir, deveria passar para outras pessoas. Não podia guardar só para ele. Então ele foi e voltou alegre, saltitando pela sua liberdade. E as pessoas perguntavam para ele e ele testemunhava de Jesus, dizendo quem havia transformado a vida dele. Em Romanos 10,14, sobre essa questão, que acabamos de falar, desse exemplo do demoninhado, o apóstolo Paulo faz uma série de perguntas, cada uma relacionada às outras, uma relacionada à outra. Note como cada uma delas leva à próxima pergunta. Primeira pergunta, ele diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram?
A segunda pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Em outras palavras, deve haver o propósito de testemunhar. Caso contrário, as pessoas não terão oportunidade de aceitar Jesus, não terão como conhecê-las. Foi isso que Paulo disse assim. Por isso ele fez nesse texto, Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Para que eles crerem e invoquem, é preciso que alguém fale, né? Alguém fale para que eles ouçam. E como ouvirão se não pregarem? Se alguém não falar, como ele então ouvirão? E Paulo também complementa esse texto aí, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida e ao mesmo tempo pregar e ensinar a palavra de Deus. Ainda adiantando aqui no nosso conteúdo, vamos falar sobre a questão de se você pode ou não evangelizar. Bem, vamos entender que a evangelização, o ato de evangelizar, ou o evangelismo, que é o método, né? A evangelização, que é a ação, nós aprendemos lá na lição, na primeira aula, e o evangelismo é o método, né? A forma de fazer, de colocar em prática aquilo que você vai falar. Então, você pode evangelizar? Claro que pode, né? O primeiro ponto da evangelização é sentir no desejo do coração de testemunhar, de contar para a pessoa aquilo que Jesus fez na sua vida, e você vai fazer também isso para a pessoa. Alguma vez você já observou as estrelas do céu em uma noite clara e se maravilhou com a beleza e o grande número delas? Estão lá em cima, cada uma na sua devida posição, brilhante intensamente. A Bíblia nos fala que as pessoas que conduzem muitos à justiça e que se ensinarem a muitos a fazer o que é certo, vão brilhar como estrelas, sempre e eternamente. Isso nós encontramos no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. Então a tarefa de evangelizar diz respeito a você. Deus quer que você leve seus parentes e amigos a Cristo. Quando a Bíblia fala de almas no seu valor e das recompensas por se ganhar um perdido, ela usa uma linguagem de dimensões celestiais. Que grande incentivo para pregarmos o Evangelho, né? Você diz que você vai brilhar como estrelas no firmamento e por toda a eternidade, a partir do momento que você resolve evangelizar. O que é então evangelizar? Nós vimos lá na primeira aula, vou só fazer uma reinserção aqui para a gente poder ficar bem nítido em nossa mente esse conceito. A palavra evangelizar é um termo moderno usado para designar os 4 aspectos de anunciar as boas novas de salvação através da fé em Jesus Cristo para as pessoas. Essas 4 atividades incluem falar às pessoas a respeito do Salvador. Segundo, testemunhar o que Jesus fez na vida dela. E com o objetivo de persuadir, de ganhar aquela pessoa para Cristo. A palavra evangelizar na raiz significa tornar alguém discípulo de Cristo, né? O que Jesus mandou. E fazer discípulos, fazer alunos, fazer seguidores, que é uma linguagem hoje, seguidores, muito presente nas redes sociais, né? Eu sou seguidor de tal pessoa, então aquela pessoa foi influenciada, isso que significa evangelizar. E além de evangelizar, ajudar aquelas pessoas a ganhar outras pessoas, né? Aí depois vem o processo que nós chamamos lá para frente do discipulado. Nós vamos ver lá adiante nos nossos estudos, mais para frente. Nós estamos agora na parte do evangelismo e depois vamos passar para esse aspecto de discipular. Você precisa anunciar as pessoas, anunciar as boas novas, né? Quando o apóstolo Paulo escreve sobre o evangelho, ele está escrevendo a respeito de quem é Jesus, por que e como ele veio ao mundo, o que ele fez, como morreu, como ele viveu, suas obras, a importância da sua crucificação, da sua morte para nós, e
informar que ele ressuscitou, né? Se você ler com calma 1 aos Coríntios no capítulo 15, você vai ver mais ou menos esse esboço do que é anunciar boas novas. Informar que Jesus morreu e ressuscitou por você, pela pessoa que ouve você. Esses relatos também são chamados de boas novas. São boas porque contam às pessoas como serem libertas do pecado e de suas consequências, e ao que elas devem fazer para receber a vida eterna. Também são novas porque tratam de acontecimentos atuais. Infelizmente, a maioria das pessoas não as conhece e precisa conhecer. Essa é uma parte da evangelização, de levar esse verdadeiro sentido que foi a morte de Cristo e a sua ressurreição, né? Também testemunho de Jesus, né? Testemunhar, aí no caso, no processo da evangelização, significa contar a sua própria experiência de Cristo. Lembre-se que eu falei ainda há pouquinho sobre a missão que Jesus deu para aquele ex-endemoniado, né, em Gadara, aquela pessoa que foi liberta de uma legião de demônios, que ele deveria contar para os outros, né, do que Deus tinha feito na vida dele. Ou seja, ele teria que contar a testemunho pessoal, a experiência que ele havia vivido em Cristo. Isso é muito importante, porque você sendo testemunha, né, no direito, a testemunha é aquela que viu o fato jurídico, né, o fato, e através do testemunho dela, a descrição dela, você pode defender ou a justiça pode acusar a pessoa, dependendo do que a testemunha vai dizer. A pessoa vai acreditar ou não e fazer o juízo de valor daquela situação. Então, no termo teológico, é a mesma coisa. Testemunhar é contar o fato, de fato, naquilo que Jesus fez na vida da pessoa. É testificar sobre o que Jesus fez por você pessoalmente. Dando o seu testemunho, você ajuda as pessoas a verem que o poder de Deus é real, que você é um exemplo, uma testemunha daquilo que aconteceu. Se elas percebem que é algo bom, vão desejar ter o que você tem. Testemunhar também é fornecer evidências ou prova que Jesus disse: e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Isso Jesus falou aos seus discípulos quando ele estava indo para o céu, em Atos capítulo 1, versículo 8 em diante. Essa parte da evangelização, que é o testemunho, testifica do poder salvador de Cristo em nossa vida. Testemunhar, portanto, requer o poder do Espírito Santo na sua vida. A graça de Deus também é um fator que nos compuje a dar esse testemunho. Esse poder da graça de Deus está à disposição dos crentes de hoje. Jesus prometeu isso, ele disse em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então vocês serão minhas testemunhas. Então, busque o Espírito Santo, busque uma dedicação a Deus, e um testemunho tem que ser real, né? Um exemplo, você passa a ser um exemplo. Você não pode dar um testemunho falso, não pode falar uma coisa que você não vive. Tem que ter todo esse cuidado, né? Então, esse poder que desceu sobre a igreja naquele momento, no início da igreja, primordialmente foi para testemunhar na igreja primitiva. Aconteceu isso imediatamente na vida daqueles homens. Pedro e os outros apóstolos falaram corajosamente do evangelho para líderes judeus até. Por causa desse testemunho, muitos deles foram presos e perseguidos. Eles lhes deram evidências da morte e ressurreição de Cristo. Testemunharam do arrependimento e do perdão de pecados. Eles disseram assim, em Atos 5:32, nós somos testemunhas desses fatos. E também o Espírito Santo nos faz dizer isso. Os discípulos experimentaram o poder do Espírito testemunhando de Jesus através das suas vidas para outras pessoas. E quando eles falavam nesse poder do testemunho deles, milhares de pessoas iam sendo convertidas, iam mudando suas vidas através do testemunho. Então, ganhando na questão de ganhando as pessoas para Cristo. Então, para ganhar as pessoas para Cristo é necessário evangelizar, de falar de Jesus, testemunhar de Jesus, anunciar Jesus, pregar o evangelho às pessoas, ou mesmo testemunhar-lhes a respeito do que Deus fez para você, não é o bastante. Você ainda precisa dar outro passo, levar as pessoas a receberem a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, com a ajuda evidentemente do Espírito Santo. Ajude-as
Ajude você as pessoas a corresponder ao amor de Jesus, bem como a aceitar o seu senhorio. Em outras palavras, evangelizar é ganhar pessoas para Cristo. A pessoa que ganha outras para Jesus pode ser chamada de evangelista, porque ele agiu, ele foi o agente da transformação na vida daquela pessoa, um agente que levou o evangelho, por isso ele é chamado de evangelista. Contudo, essa palavra não deve deixá-lo amedrontado. Afinal, se você está falando a respeito do Salvador para outros, já está sendo um evangelista, mesmo sem ter essa função, né? Um cargo. Então, o evangelista não é um cargo apenas na igreja, mas sim todo aquele que comunica, que expressa o seu testemunho, aquilo que Jesus fez na sua vida, com o objetivo de que a pessoa também faça a mesma coisa. Paulo incentivou o jovem Timóteo a fazer isso na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 5. Paulo diz assim para Timóteo: faz a obra de um evangelista. Ou seja, faz o trabalho de um pregador das boas novas, de um pregador do evangelho. Por isso, mais ou menos isso que Paulo deixou para o seu jovem discípulo Timóteo. Outra questão: pessoas leigas, pessoas assim que não têm curso de teologia, que não têm muita experiência na igreja, essas pessoas leigas podem evangelizar? É claro que podem, né? A partir do primeiro momento que Jesus transformou a sua vida, você já pode expressar o seu testemunho, mostrar para aquelas pessoas tudo que Deus fez na tua vida. Eu vou voltar novamente àquele exemplo que dei do endemoniado de Gadara. Não deu tempo daquele homem que estava se autoflagelando num cemitério, morava nas sepulturas. Não deu tempo dele fazer um curso de teologia. Não deu tempo dele ser consagrado, né? Simplesmente Jesus colocou nos lábios dele a necessidade de que ele testemunhasse só o que ele havia, a transformação que ele havia tido na vida dele, e contasse isso para as pessoas. E aí ele se tornou um evangelista e saiu a dar as boas notícias, as boas novas, né? Esperamos que os pastores, os missionários, os evangelistas de tempo integral se envolvam na tarefa de evangelizar. Contudo, eles não têm condições de fazer tudo isso sozinhos. Imagine se o pastor, só os nossos oficiais da igreja, nossos líderes, ficarem com essa responsabilidade de pregar. Como eles vão conseguir atingir o mundo inteiro, todas as nações? Como? Se eles têm que ministrar na congregação, têm que ensinar a palavra. Como? Né? Através dos leigos, através daqueles crentes que se converteram e que têm o testemunho de Cristo no seu coração. Então, a evangelização do mundo exige que todos os crentes se envolvam na pregação das boas novas. Você também pode evangelizar. A história que vamos contar a seguir é um exemplo de pessoas leigas que ganharam almas. Aconteceu na China essa história. O senhor Li, um chinês, era cristão há muitos anos e frequentava a igreja fielmente. Quando estava com 70 anos, ele ficou muito doente. De repente, ao pensar que logo se encontraria com Deus, ficou muito angustiado. Não posso morrer ainda, disse ele. Não tenho frutos para apresentar ao Mestre quando chegar no céu. Então ele começou a orar veementemente, pedindo que o Senhor lhe desse mais alguns anos para poder testemunhar de Cristo às pessoas e vê-las sendo salvas. Um milagre então aconteceu na vida dele. O Senhor Li recuperou-se da sua enfermidade e teve a sua saúde de volta. Ele então contou aos amigos sobre a sua oração e como Deus havia prolongado a sua vida. Então ele começou a pregar o evangelho em todos os lugares, por onde passava e em todas as oportunidades que tinha. Ele pedalou sua bicicleta por muitos quilômetros para ir ajudar uma igreja pioneira, visitar as pessoas e ganhá-las para Jesus. E aquela nova igreja começou a crescer. Outras pessoas foram inspiradas pelo seu zelo, pelo seu testemunho. Por aproximadamente 10 anos, o Senhor Li viveu e trabalhou para o seu Deus. Então, um dia ele partiu para a glória, para o Senhor, para encontrar-se com o seu Senhor, feliz e em paz, pois havia se tornado um ganhador de almas. Esse é o princípio, né, da evangelização. Não é só para os oficiais, para aquele que é treinado, preparado, mas para todo aquele que é levado ao Senhor para essa obra na vida da igreja.
Então, se você quer evangelizar, então prepare-se para evangelizar. Primeiro, como se preparar para evangelizar? Primeiro, demonstre preocupação com as pessoas, né? Há muitos anos, Naamã, que isso você vai ler no livro de 2 Reis, capítulo 5, no Antigo Testamento. Há muitos anos, Naamã, que era comandante do exército sírio, ganhou muitas vitórias em batalhas. Embora fosse um grande soldado, honrado por seu pai, por seu país, foi acometido por uma doença incurável, possivelmente lepra. Uma garota que havia sido capturada em Israel trabalhava como criada na casa dele. Ela se preocupava com seu senhor e queria muito ajudá-lo. O que ela então poderia fazer? Simplesmente demonstrando sua preocupação para a esposa de Naamã, ela disse assim àquela menina, àquela criada, ela disse assim: tomara que o meu senhor tivesse, ela se refere meu senhor ao Naamã, tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, então ele restauraria da sua lepra. Isso, como eu falei, está em 2 Reis 5, capítulo 3, sobre a história de Naamã. A preocupação daquela menina conduziu a um milagre, pois depois que Naamã ouviu o que ela disse, viajou até Samaria para ver o profeta Eliseu, e como ele obedeceu às instruções do profeta para se lavar 7 vezes no rio Jordão, sua pele se tornou limpa e saudável, como a pele de uma criança. Deus curou Naamã completamente. Quando você sentir preocupação com as pessoas e demonstrar essa preocupação, achará meio de ajudá-las. Para ajudá-las, você precisa estar preparado em todos os aspectos da sua vida. Então, você, para evangelizar alguém, você precisa preocupar com o estado daquela pessoa, com a necessidade daquela pessoa, para conduzi-la a Deus e a salvação, por conseguinte a salvação. Então, como cuidar da sua vida pessoal? Você precisa também estar preparado na sua vida pessoal para ser um evangelista. Para ser um autêntico evangelista, você deve andar de acordo com o modelo bíblico, um testemunho fiel, coerente com a sua fé, um testemunho correto, um testemunho de justiça, um testemunho de amor, testemunho bíblico, né? Um modelo bíblico. Pois quando for aos pecadores, sua vida não entrará em contradição com as suas palavras. Portanto, o evangelista pessoal, aquela pessoa que vai fazer a evangelização, ele deve ser primeiro uma nova criatura, um verdadeiro crente, um cristão de vida exemplar, uma pessoa afável e cheia de simpatia, e também ser cheio do Espírito Santo. Então são os cuidados que você deve ter na sua vida pessoal para a evangelização. E esse que nós estamos aqui estudando, esse conteúdo, está no versículo, no livro, texto, na página 31. Vocês podem, tem várias referências bíblicas aqui, vocês podem fazer a leitura e ir checando essas leituras, essas referências bíblicas na sua Bíblia, para você confirmar aquilo que a Bíblia está falando. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui está de acordo com a palavra de Deus, né? Não é eu, pastor, professor George, que estou falando do meu coração, mas sim estamos apenas explicando, ampliando aquilo que a palavra de Deus já diz. O princípio vem da palavra de Deus, né? É a Bíblia que norteia a nossa vida. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e de prática. Você deve praticar aquilo que lê na Bíblia. E se você praticar aquilo que você lê na Bíblia, você é um exemplar da Bíblia aberta para a pessoa ler na sua vida aquilo que Deus quer para ela. Você precisa ser um testemunho vivo, né, de que Deus está, do que é uma pessoa regenerada, uma pessoa transformada. Precisa cuidar também da sua vida intelectual. O evangelista é uma pessoa que está a par dos problemas dos homens. E não só isso, ele tem a resposta certa, no momento certo. Então a pessoa, por isso você deve estar cheio do Espírito Santo, para que o Espírito lhe oriente para o que vai falar para aquela pessoa. Precisa manejar bem a palavra de Deus, conhecer bem a palavra, conhecer acerca dos homens e das suas desculpas, né, em relação ao erro que está. Conhecer as seitas, as religiões mais comuns, essas religiões falsas. Conhecendo profundamente a palavra, você vai poder indicar. Às vezes você vai se encontrar, se defrontar
com uma pessoa que é de outra religião, de uma religião que não é bíblica, muitas vezes até antibíblicas. Aí você precisa ter um conhecimento bem da palavra para poder entender um pouco dessas doutrinas erradas, para você poder orientá-las no caminho certo, para que possam lhe liberar, né? Se libertar daquelas coisas erradas. Você precisa também conhecer desculpas do ser humano. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas eu já tenho Deus, eu não faço mal para ninguém, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, nunca matei ninguém, eu procuro fazer as coisas certas, entendeu? Então procurem sempre entender essas desculpas, e você precisa ter o discernimento dentro da palavra de Deus de como orientar a pessoa, que não basta ser isso, né? Não basta ser uma pessoa boa. A salvação verdadeira apenas está em Cristo, não está nas obras das pessoas. Não é, procuro ser um cristão, eu não posso deixar isso que eu faço, porque eu já faço há muito tempo, eu já estou nessa religião há muito tempo, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar esse pecado. Esse tipo de desculpa que a pessoa vai dando pra gente quando a gente está evangelizando. Ah, não quero agora, depois ainda tenho que fazer tal coisa. Eu não entendo bem a Bíblia, eu leio a Bíblia, não entendo nada. E desculpas assim que você vai ter que contornar isso para poder levar a verdadeira mensagem de Deus para aquela pessoa. Tem precisa cuidar da sua vida espiritual também. O evangelista não pode esquecer do seu ministério, que o evangelismo é uma obra de caráter espiritual, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas, segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. E nesse mesmo texto aí, você vai ler na sua Bíblia depois, Paulo deu a armadura de Deus, né? Para que a gente possa vestir essa armadura e se preparar para essa batalha espiritual, que é o evangelismo. O evangelismo não deixa de ser uma batalha espiritual. É a luz contra as trevas. É contra o inimigo. A obra não é contra o homem, mas contra os principados e potestades. Então devemos orar com fervor, devemos ler a Bíblia, devemos meditar na sua missão, ter o desejo de ver as almas salvas, desejar falar ao pecador, tem que ter amor pelo pecador, tem que ter ódio pelo pecado e amor pelo pecador. Deve ir à casa de oração, deve estar frequentando a igreja, deve estar de bem com Deus, né? Com capacidade, com autoridade para dar o seu testemunho de vida acerca de Jesus. E também você precisa saber o seu campo de ação, onde você vai atuar. Não podemos conceber a ideia de um evangelista fechado entre quatro paredes, ficar só no seu quarto orando, vou orar pelos perdidos, tudo, mas não sai do seu quarto para dizer alguma coisa para os perdidos. Se quisermos evangelizar, teremos que deixar o nosso comodismo, o conforto do nosso púlpito e até os pecadores, onde eles estão. Dessa forma estaremos alargando o nosso campo de ação. A família, no trabalho, pode ser oficina, fábrica, escritório, onde você trabalhar, pode ser um campo de ação. Nas escolas, principalmente noturnas, entre os profissionais, entre médicos, dentistas, advogados. Se você vai para uma consulta e se o médico perguntar alguma coisa, sentir a oportunidade, você dá o seu testemunho, evangeliza, entrega a literatura, usa de alguma forma aquilo que Deus te deu, coragem para fazer essas coisas. Falar aos comerciantes, na panificadora, no açougue, numa loja, onde você estiver. Quando você estiver viajando, nas conduções para o trabalho ou não, nos ônibus, aviões, trens, falar às crianças, aos amigos, se for nos hospitais, presídios, creches, onde for possível, é o seu campo de ação. O campo de ação amplia o lugar da tua tenda. Esteja atento às perguntas dos seus filhos. Eles precisam de sua ajuda e compreensão, eles precisam do seu tempo e muito carinho. Olhai para o rebanho, sem se esquecer da sua casa. A família unida em oração e meditação vence todas as batalhas. Nosso campo de ação como evangelistas são todos os campos, né? Todos os momentos. E falando sobre aqui rapidamente, para encerrarmos essa aula de hoje, falando sobre as premissas na evangelização. É preciso determinação,
persistência, né? A determinação é o momento em que o crente coloca a mão no arado para evangelizar, tem necessidade de não parar, de continuar essa obra e cumprir o ir de Jesus até o final, avançando, buscando coragem para fazer. Isso tudo é determinação. A persistência, o verdadeiro evangelista não desanima diante das primeiras dificuldades que aparecer, ele vai em frente. Quando essa pessoa não se converte, ele insiste. Quando a pessoa acha que para ela não há salvação, quando a pessoa o agride, ele deve persistir com muita inteligência, com muita paciência, resiliência, sem você criar constrangimento para a pessoa. Você deve persistir no processo de evangelização. Também compaixão, né, com a pessoa, exortar, motivar, amar aquela pessoa que você está querendo levar a mensagem de Cristo. Dependência total do Espírito Santo. Ninguém faz a obra sozinho. Quem vai convencer do pecado é o Espírito Santo, não é você. Você não é o acusador na vida da pessoa. Não deve estar acusando, denegrindo a sua vida. Você deve compartilhar a libertação em Cristo e entendendo que é o Espírito Santo que faz a obra da salvação e não você. Perguntarem a um homem importante qual o segredo do sucesso. Então aquele homem respondeu: eu tive um amigo, e deixou bem claro para todos que sem a ajuda daquele amigo na sua vida teria sido um fracasso total. Ele o ajudara, encorajara nas horas difíceis e o apoiara. Aquele amigo o amava, tinha fé nele, fizera com que a sua vida tivesse valor. Nós temos um amigo, queridos, desse quilate, amigo de todas as horas, que é o Espírito Santo, que é o amigo prometido por Jesus para realizar a obra. Então ele disse, Jesus, que o Espírito Santo testificaria dele, que o Espírito Santo convenceria do pecado, que o Espírito Santo seria o guia, que o Espírito Santo nos ensina a lembrar as coisas que a respeito da palavra de Deus. Isso você vai encontrar tudo no Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 16. O Espírito Santo na vida do evangelista é a sua dinamite, né? O dínamos, aquilo que move a sua alma, o combustível que vai fazer ele se qualificar para a evangelização. Seja transbordante do Espírito Santo e assim você será cheio do poder espiritual para ganhar almas para Cristo. E do seu interior, então, fluirá um rio de águas vivas para abençoar muitas vidas através do Espírito Santo que está na sua vida. E tem que ser um homem de oração, né? A oração é a chave da vitória, para que Deus nos mostre com quem falar, para que Deus nos guie no que falar, para que as nossas palavras se tornem poderosas, para que possamos compartilhar as boas novas da salvação de Cristo com os outros. É um trabalho espiritual, é imprescindível a oração. Prepare-se para esse trabalho sempre orando por indivíduos específicos, mantenha o nome dele sempre em mente enquanto estiver orando, procure oportunidades para compartilhar as boas novas com ele, sempre em estado de oração. Desejar falar com outros para Cristo, trabalhar juntos para anunciar as boas novas, né, sempre buscando cooperadores para essa tarefa árdua que é a evangelização das pessoas. Você não estará sozinho. A tarefa de evangelizar o mundo exige o mesmo tipo de esforço de uma equipe. Ninguém pode realizar essa obra sozinho. O Senhor se alegra em poder contar com uma equipe de trabalhadores para ajudar na expansão da sua igreja. O apóstolo Paulo enfatizou que precisamos ser cooperadores com ele, cooperadores com Deus, segundo aos Coríntios capítulo 6, versículo 1. Para finalizar a nossa aula, vamos fechar aqui com o principal agente de Deus na evangelização é a igreja. Tá? Ninguém pode fazer a evangelização em carreira solo, né, sozinho, sem você ter a igreja como sustentador daquela obra. O que adianta você sair evangelizar uma pessoa e você não encaminhar uma pessoa para um rebanho, para o aprisco, que é a igreja, para que ela possa ter ali o crescimento espiritual na sua vida. Porque uma vez evangelizar, você não vai ficar cuidando daquela pessoa, ele precisa se agregar a um outro rebanho para se sentir protegido e confortável em segurança. Então, o principal agente de Deus na evangelização e no evangelismo é a igreja. A vida espiritual e o crescimento da igreja dependem exclusivamente do trabalho de evangelismo, né? Do evangelização.
O evangelismo está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do corpo de Cristo. Muitas igrejas estão acomodadas em cultos rotineiros. Não sabem eles que o evangelho tira a igreja da rotina e traz vida. Eu não diria o evangelho, mas o evangelismo tira a igreja da rotina e traz vida vibrante para os membros. Durante o ministério de Jesus, ele enviou um grupo de 2, pelo menos 70 homens, a 35 ou mais vilas e cidades nas províncias da Galileia. Ele incentivou eles a saírem dali e irem às pessoas. Ele delegou poder aos membros daquela equipe para a evangelização, curarem os enfermos, os doentes e reivindicar a libertação para aqueles amarrados pelos espíritos imundos, espíritos do mal. Mais tarde, discípulos voltaram a ele, cheios de alegria por causa das suas vitórias espirituais. E se você ler no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, quando Jesus enviou discípulos para o evangelismo. Depois que Jesus subiu ao céu e o Espírito Santo desceu sobre os crentes no dia de Pentecostes, houve a fundação da igreja. A nova igreja de Cristo se tornou, então, o principal agente de Deus na evangelização, conduzida e movida pelo poder do Espírito Santo, que agora havia sido derramado sobre todos os crentes, sobre todos aqueles que seguiam a Cristo. Ao longo dos séculos, a igreja continuou sendo e continua sendo um veículo para a evangelização. Durante certos períodos da história, os esforços evangelísticos diminuíram, chegando mesmo a quase até desaparecer ao longo da história da igreja. Em algumas ocasiões, entretanto, o Espírito Santo inspirou a igreja a ter grandes despertamentos espiritual. Foram chamados avivamentos que aconteceram em vários períodos ao longo da história da igreja, a história do cristianismo. Como resultado disso, multidões aceitaram a Cristo e foram sensibilizadas a promover o ministério de ganhar almas, que é o evangelismo. O evangelismo é justamente trazer almas para a igreja e agregar vidas em torno de Cristo. Quando ocorre este êxodo, ou seja, a saída de almas do mundo, a igreja tem de cuidar destas pessoas. Suas vidas têm muito valor e por isso a igreja tem de estar preparada para ajustar e para ajudar nas seguintes áreas daqueles que são convertidos através de programas, de processos e métodos de evangelismo e evangelização. A igreja tem a área devocional, a área doutrinária, a área do discipulado e a área da visitação. Na área devocional, a igreja deve orientar o crescimento espiritual e a formação do novo decidido, do novo convertido, a semelhança de Cristo na vida dele, para ele ser. A vida profunda em Cristo fortalecerá e firmará o neófito, aquele que é novo na fé, dando-lhe força para enfrentar o diabo, a carne e o mundo. Na área doutrinária, a igreja deve se preocupar em doutrinar sadiamente o novo convertido. Mostra-lhes a base bíblica que sustentam o cristianismo. Transmite-lhe os ensinamentos a respeito da salvação, justificação, santificação, tendo sempre em mira a presença de Cristo e a volta iminente de Cristo para buscar a sua igreja. Também outra área importante da igreja era do discipulado. A igreja deve ensinar o novo convertido e integrá-los nos serviços de evangelização. O novo convertido é um instrumento na mão da igreja para a salvação de outras almas. Temos que aproveitar esse potencial que muitas vezes nem damos valor e nem damos o mínimo valor para o processo de discipulado. E é o discipulado que agrega, que dá a base firme para que aquela pessoa não volte a se desviar dos caminhos do Senhor. É bom lembrarmos que o primeiro amor e o momento que o indivíduo realmente salvo entrega-se totalmente, sem reserva, a aquele que o salvou e o libertou do pecado. E a única forma que ele encontra para retribuir seu Senhor é assinando uma folha em branco e deixando que Deus dite o que Deus quer para ele, É como se ele estivesse deixando você orientá-lo, naquele momento. Então aí que entra o processo do discipulado. Depois, outro processo da igreja é a visitação. Isso começou desde o Éden, da parte de Deus. Ele visitava no final da tarde Adão e Eva ali. Com eles havia sempre a presença de Deus visitando eles. Deus fez essa visita mesmo quando Adão e Eva tinham falhado. A visita deixa marcas de amor, mesmo que envolva disciplina. O mesmo Deus que visitou também providenciou a recuperação daquele casal, do primeiro casal, Adão e Eva, porque erraram e pecaram.
Hoje ele ainda corrige as pessoas. Jesus nos mostra, conforme a palavra de Deus em Mateus 25, que uma visita leva paz, gozo, união e desejo de unidade completa. Então, essa é a missão da igreja, visitar também aqueles para confirmar a fé de cada um. A igreja primitiva cresceu, nós vimos na Bíblia, estudando desde a primeira lição, cresceu muito por causa da evangelização. As cartas do Novo Testamento não exortam de forma especial os crentes quanto à evangelização, pela simples razão de que evangelizar era uma atividade comum e natural, na qual todos estavam engajados. Ler a respeito da igreja primitiva nos inspira a compartilhar as boas novas de Cristo com os outros. Lemos que quando a grande perseguição incorreu ali contra a igreja em Jerusalém, os crentes se espalharam pela Judéia e pela Samaria, e eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 4. Então, a palavra pregando ali significa anunciar as boas novas. É a missão da igreja, é a missão da evangelização. Nós vamos ficando por aqui nessa nossa segunda lição, segunda aula do nosso curso. Espero que você aproveite tudo aquilo que Deus tem falado conosco através desses estudos, quanto Deus tem nos abençoado a conhecermos mais sobre esse processo de levar, pregar, anunciar, testemunhar as boas novas da salvação para todas as pessoas do mundo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta aula, por este momento de reflexão da sua palavra, por esse momento tão importante para nós, para entendermos como é importante nós termos amor por aquele que está perdido. Muitas das vezes perdidos não estão nos outros países, nos outros continentes, estão dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, dentro da nossa família às vezes, dos nossos primos, dos nossos tios, daquelas pessoas que estão no entorno do nosso núcleo familiar, nossos amigos do trabalho, nossos amigos na escola. Onde quer que nós estejamos vivendo neste mundo, nós lidaremos com pessoas que não têm Jesus. E nós que somos crentes, que temos o Senhor na nossa vida, sabemos quão é importante uma vida em Cristo. E não podemos nos furtar de deixar de termos o amor por essas pessoas, de podermos expressar através do nosso testemunho, do nosso viver, todos os dias, uma nova oportunidade deles verem o que o Evangelho fez na nossa vida. E que eles tenham a alegria de sentir o que nós sentimos, a paz, a alegria que só o Espírito Santo pode dar na vida de qualquer pessoa. Por isso Deus nos dá a força do Teu Espírito Santo para podermos ter coragem, resiliência, podermos ter capacitação do Teu Espírito para podermos anunciar as boas novas a todas as pessoas. Consola, conforta todo aquele que acha que não tem capacidade, que não pode, que não consegue. Mas Tu és o Senhor da tua seara, da Tua obra, e vai preparar os ceifeiros, vai nos preparar para podermos ir aos campos e fazermos a colheita da Tua palavra, da semeadura da Tua palavra e depois a colheita desta semeadura, para que nós possamos colher os frutos de almas salvas, almas tiradas do inferno, trazidas para o Teu reino, Senhor. Pai, nós oramos pela vida de cada aluno, pela vida de cada professor, por este projeto, por este curso, que Tu possas continuar nos abençoando. Tudo para a glória e honra do Teu nome todo-poderoso, Senhor. Oramos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula sobre evangelismo e discipulado. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.